segurar-lhe no colo, tio? Quero, filha, quero. Ele vai chorar, hein? E Fonderdinazzo não chora. Vem qui, filho meu. Para você que curte a novela O Rei do Gado, eu vou deixar aqui o resumão da semana para você não perder tempo e também não perder nada da sua história preferida. Fique conosco e se gosta do nosso trabalho, já deixa o like e não esqueça de dizer de qual cidade do Brasil você está nos assistindo, nos acompanhando. Se casaram? Vocês dois se casaram? No capítulo anterior, deixamos Jeremias rodando a baiana porque Rafaela tinha ligado pedindo dinheiro, vocês lembram? E ele disse para a Judite que a Falciane para ele estava morta e enterrada. E Jeremias está decidido a não dar mais dinheiro para a Falciane. Vamos agora presenciar um momento cheio de ternura. É o batizado dos Mezenguinhas, onde Lia e Aparício são os padrinhos do filho de Marcos e Liliana. E Zé do Araguaia e Donana são os padrinhos do filho de Bruno e Luana. Finalmente, um acontecimento que traz leveza em meio a tanto tormento. Enquanto os Mezenguinhas estão sendo batizados, olha só que momento lindo, que fofura, gente! Enquanto os Mezenguinhas estão ali sendo batizados, Zé Bentão e Lurdinha chegam na mansão e são recebidos por Júlia, que ficou em casa para preparar o almoço da cambada. Lurdinha foi logo dizendo: "Diacho, num só dia seu Bruno batizou o filho e o neto dele?" Júlia caiu na risada e os três foram para a cozinha cuidar do almoço. Júlia convidou todo mundo para ir para a cozinha para dar uma força, porque ela tinha muita coisa para fazer ainda. E lá vai o trio parada dura para a cozinha preparar o rango. Vocês lembram que a Chiquita, no resumo que eu fiz de quinta-feira, dia 18, tinha recusado um emprego oferecido por um senador porque já tinha escolhido o destino dela? Pois é, agora ela está chegando no acampamento do Regino e é acolhida por Jacira e diz que foi se juntar a eles. Ela fica assim muito reticente, mas ela vai com a Jacira, diz que está ali, quer se juntar a eles. E ela também perguntou se ela podia tirar as tralhas dela do carro. Jacira ficou só olhando sem dizer nada no momento. Enquanto prepara o pirão, Júlia vai atualizando Zé Bentão a respeito do Aparício, que virou fazendeiro e está fazendo um ótimo trabalho. Lurdinha diz que Bentão está ganhando muito bem, que assinou o contrato com uma gravadora e não tem nenhuma data para fazer show, tá tudo ocupado. E os dois contam para Júlia que se casaram, ou melhor, se juntaram, porque Zé Bentão disse que casamento não é para ele. Mas mesmo assim, Júlia festejou a união dos dois pombinhos. Enquanto Lurdinha festejava a união dos dois, o povo chegou da igreja e a casa ficou cheia. Aparício abraça o amigo e Lurdinha vai logo falando de negócios e diz que Aparício precisa assinar uns documentos que é para a dupla se separar no papel também. E Bentão disse: "No coração nós já estamos separados, mas é preciso fazer as formalidades." Luana e Liliana colocam os Mezenguinhas para dormir no quarto e antes de descer, Luana pediu para Liliana não mencionar o julgamento do Marcos para o clima não ficar pesado na hora do almoço. Resumindo, trocando em miúdo, ela disse para Liliana não azedar o pé do frango da família num dia de festa. Foi isso que ela quis dizer.
E Liliana diz que nem precisava ela ter pedido uma coisa dessas, que ela não ia mencionar nada. Chiquita conversa com Bia e Jacira e disse que levou as coisas do senador porque a mulher dele só quis saber da aposentadoria. Bia pergunta se Chiquita tem ideia do que é lecionar para as crianças do acampamento. E a moça diz que não tem ideia, mas com certeza vai aprender muito com a meninada. Bia diz que aprende todo dia com as crianças e se assim não fosse, ela já teria desistido dessa vida. Jacira ouve tudo com muita atenção, mas não participa ativamente da conversa. Ela fica ali matutando e se perguntando, mas o que é que a Chiquita veio fazer aqui? Bruno e Luana conversam com Donana e Zé do Araguaia sobre a viagem que eles fizeram de avião e do batizado dos mezenguinhas. O Herê, todo trabalhado na palhaçada, perguntou para o pai se era verdade que a mãe Donana tinha se mijado no avião. Palavras do Curumim, gente. A Donana só faltou se enterrar de vergonha e Bruno caiu na risada. Eu confesso que eu também ri muito nesse momento. Esse Curumim é realmente cheio de presepada. Rosa diz que foi emocionante ver um pai batizando o filho e o neto no mesmo dia e na mesma cerimônia. E junto com Marcos e Liliana, brindaram a saúde do neto dela. Liliana diz que gostou de tudo, mas sentiu falta do pai. Marcos diz que não é momento de pensar em coisas tristes. Depois ele se despede das duas e vai embora. Tá uma família bem ajeitadinha essa agora. Só faltou mesmo o senador. Agora vamos para a casa do Jeremias ver o danado dando em cima da Judite e fazendo ela tomar uns bons goles. Jeremias se aproxima da moça e diz: Judite, de hoje você não me escapa. O Carcamano disse também para ela deixar a porta do quarto dela aberta, senão ele ia pular a janela. Porque na realidade todo mundo já pulou a janela naquela casa mesmo. Ele também quer pular. Vê se pode. Judite fica meio assustada. E aqui termina o capítulo de hoje. E parece que vai ser hoje, gente. Se eu soubesse que o senhor é assim, eu tinha lhe facilitado as coisas antes. No final do capítulo anterior, deixamos Jeremias dando em cima da Judite, dando em cima direto. Deixa a porta aberta, que eu vou entrar lá no teu quarto, Mas nem morta. Jeremias diz que vai pular a janela e ela diz que pular a janela é coisa dos mezenga. Perché io non posso pular também. Imagina. Só se eu fosse um mezenga. Judite diz ainda, suspirando, que pai e filho sim que são românticos. E ela ainda teve a coragem de fazer um brinde aos mezenga que roubam a mulher e pulam a janela das amantes. Aos mezenga que rouba a mulher e pula a janela das amantes deles. Judite deixa Jeremias de boca aberta e queixo caído. Se tivesse aparecido um homem daqueles na minha vida. E diante do desdém da moça, Jeremias finalmente toma uma decisão. Oggi, questa notte, ela vai conhecer E seja o que Deus quiser. Judite vai para o quarto rindo à toa depois de ter tomado um bom vinho. Enquanto ela está suspirando, Jeremias bate na janela dela. Ele apareceu com a escada debaixo do braço, decidido a entrar pela janela.
Imagina só, Judite o ajuda a entrar. É uma aventura da terceira idade. E Jeremias passa da janela direto para o chão. Gente, ele caiu como uma jaca madura. Passado o susto, o primeiro susto, né, da queda, o Romeu da terceira idade pulou em cima da moça. Mas ela disse que iria embora se ele continuasse. Jeremias estava forçando a barra. Diante disso, Jeremias dá uma trégua e pede desculpas pela invasão. Mas depois de uma boa conversa, os dois se entendem. Olha só, Jeremias ali todo com medo porque a moça disse que ia embora. Judite, nessa conversa, diz que está com medo de chegar aos finalmente e pede ajuda a Jeremias. Ele dá um jeito de acalmar a moça e assim vivem a primeira noite de amor. Gente, é o caldinho da terceira idade. Olha só essa noite de amor desses dois. Mas é um momento bem bonitinho, um momento bem fofo. Jeremias não nega fogo, tá todo animadinho e consegue acalmar Judite e assim a noite é muito prometente. Já na manhã seguinte, imagina, Judite amanheceu o dia feliz cantando, dando piruetas pela casa. Giuseppe diz a Judite que ela está com cara de felicidade. Já Jeremias chega todo satisfeito e pede uma gemada. Danou-se! O Romeu da terceira idade agora tomou gosto pela coisa. Já na casa dos Mezenga, olha a cara do Giuseppe. Na casa dos Mezenga, Bruno diz a Marcos para deixar a história do casamento com a Liliana para depois do julgamento. Bruno diz que o filho dele não vai preso porque afogou vagabundo e diz para Marcos se acalmar e esperar o julgamento. Depois do julgamento, eles podem reprogramar e recontinuar a vida deles. E Marcos acaba dizendo que o pai tem razão. Aparício conversa com a prenda dele e diz que está feliz por Zé Bentão ter ficado com a Lurdinha. Lia diz que está torcendo para a história dos dois dar certo. Pirilampo diz que sente falta da prenda lá na fazenda com ele. E a moça diz que assim que passar o julgamento do Marcos, ela vai de vez para a fazenda dele. Gente, tá tudo pendurado nessa novela. Tudo aqui tá dependendo do julgamento do Marcos. Luana diz a Bruno que gostaria de morar numa fazenda para cuidar da terra, ter uma horta e cuidar das plantas. Bruno diz que entende a situação dela, porque ele também só se sente bem nas fazendas dele. Ele disse que depois do julgamento do Marcos, ele vai ajeitar a situação deles. Bruno quer comprar a fazenda que foi do avô dele. Ele está planejando isso com Luana e diz que já vai entrar em contato com as imobiliárias. E Luana gosta da ideia, gosta de saber que vai ter um pedaço de chão só dela para criar o filho deles. E por falar em compra de fazendas, Jeremias também fala em comprar a fazenda que foi do pai dele. Ele pede para a Judite sentar e almoçar com eles. Ele pede com muito jeitinho e carinho. E a moça obedece toda feliz. Aqui também está o projeto de comprar a fazenda do pai dele. Compra de fazendas. Esse é o tema da atualidade. A notícia do julgamento do filho do rei do gado já se espalhou e não se fala de outra coisa. É essa notícia que Jeremias está lendo e comentando com a Judite. E ele diz que a coisa está feia para o lado do filho do rei do gado. E chega o dia do julgamento e Zé do Araguaia conversa com Dona Ana e diz que o Bruno ligou na noite anterior e ele estava arrasado. E não é para menos. Convenhamos, né, gente?
Já a Dona decidiu acender velas e rezar na intenção do Marcos. Lá vai ela fazer suas famosas promessas. Marcos chega no tribunal debaixo dos holofotes. O julgamento tem início e Bruno fica apreensível com as respostas do Marcos, pois o rapaz está levando tudo no deboche inicialmente. E aqui termina o capítulo de hoje. Gente, capítulos finais. Não perca nenhum resumo, que estamos trabalhando para deixar tudo bem resumidinho para você. O que mais vocês querem? Fala pra mim! Meritíssimo, por favor, suspenda os trabalhos. Este tribunal. Voltando ao julgamento, num primeiro momento, Marcos diz que fez tudo sozinho e que Geraldino não estava com ele. Luana, Júlia e Dimas estão acompanhando as notícias e Luana fica abalada com o que acabou de ouvir. Marcos assumindo a culpa de tudo sozinho. O julgamento continua e Geraldino e também o detetive Clóvis são chamados a depor, cada um contando a sua versão dos fatos. Enquanto Luana acompanha tudo através do noticiário, Liliana chega para saber do julgamento. Ela diz que estava muito nervosa e não conseguia ficar em casa acompanhando tudo de lá. Jeremias explica para Giuseppe o ódio entre os Berdinazzi e os Metzenga. Liliana se desespera com a demora de notícias. Ela lembra também que está na hora de amamentar o filho, pica a mula e vai embora. Liliana está bem agoniada nessa situação. Ela já é meio doidinha, agora está piorando. O julgamento continua e Marita é chamada para o interrogatório. Suzane também é chamada e diz que Ralph parecia morto quando os capangas do seu marido o largaram na praia. Quando ela diz isso, aí Bruno já fica esperançoso depois do depoimento de Suzane. Ele fica tão contente que até chama a filha para comer alguma coisa, que ele está morrendo de fome. Bruno lembrou até que tem estômago, porque ele estava tão agoniado que nem fome sentiu, mas agora deu uma fominha, porque parece assim que tem uma luz no final do túnel. Jeremias partilha com Judite o desejo de comprar a fazenda do pai dele, que é para levá-la para morar lá. Jeremias pede para Judite não chamá-lo mais de senhor, agora que eles estão juntos. E a moça fica toda encabulada. Judite está gostando dessa aventura amorosa com Jeremias. Dimas e Júlia se preocupam com Bruno e Lia, e os dois aproveitam que Luana foi deitar para tomar um drink bem à vontade, enquanto esperam por mais notícias. Leia é chamada para depor e diz não saber se Ralph está realmente morto. A mosca morta é assim, ela nunca sabe de nada. Quando o promotor pergunta se Marcos sabia do romance de Leia e Ralph, o rapaz perde as estribeiras e acabou falando demais. Ele chamou até o juiz de santidade. Ele defende a mãe com unhas e dentes e confessa ter matado o gigolô. E ele conta até os detalhes de como foi que ele fez. O rapaz complicou a situação para o lado dele. Pela manhã, Luana vê Dimas e Júlia dormindo no sofá abraçadinhos. Ela desliga o rádio e diz: era assim que esses dois iam me dar as notícias. Mas ela, bem boazinha,
Não azeda o pé do frango deles, não. Deixa eles dormindo tranquilamente. O advogado de Marcos diz a Bruno e Lia que vai ser difícil reverter a situação após o descontrole do rapaz. E aí que Bruno fica agoniado mesmo. Luana liga para Zé do Araguaia para dar notícias e diz que o julgamento ainda não acabou. Ainda tem muita água para passar por baixo da ponte. E Dona Ana continua suas orações e promessas. O promotor faz seu discurso para o júri incriminando Marcos. Já o advogado de defesa pede aos jurados que só acusem Marcos por ocultação de cadáver, com pena de 1 a 3 anos. Bruno não entende muito porque ele está pedindo para o Marcos ser acusado, mas o advogado sabe o que faz. Jeremias descobre que o dono da fazenda, que era do pai dele, não quer vender a fazenda. Ele diz para Judite que nos arredores das tais fazendas ninguém lembra dos Berdinazzi ou dos Medzenga. Voltando para o julgamento e para encurtar a conversa, eu vou logo dizendo a vocês que Marcos é inocentado da acusação de homicídio. O júri acusa o rapaz por ocultação de cadáver. Por ser réu primário, Marcos só irá cumprir as medidas preventivas. Ele e o Geraldino. O pesadelo acabou e Marcos pode comemorar sua liberdade. Ele é acusado só de ocultação de cadáver. Olha a festa, minha gente. E aqui termina o capítulo de hoje. Lembre-se que estamos na reta final da sua novela O Rei do Gado. Não perca o resumo do capítulo de amanhã. E aí, você se sente preparado para assumir o lugar do seu pai? Deixando para trás os momentos difíceis do capítulo anterior, Marcos e Bruno chegam ao Araguaia. E Zé e Dona Ana comemoram. Marcos agradece as rezas e Dona Ana diz ao rapaz que Deus sempre sabe o que faz. Conversando com Zé, Bruno diz que uma coisa ele aprendeu na vida. Quando o céu está para desabar na cabeça de alguém, Deus prepara um amparo. E enquanto Zé foi buscar uma branquinha, Marcos relembra com o pai episódios da infância dele, ali na fazenda. E eles conversam um pouco sobre tudo o que aconteceu quando ele era pequeno, o que Bruno perdeu do crescimento do filho e assim por diante. Zé volta com a branquinha e enquanto serve, diz a Bruno que já marcou os bois dele. E aí ele fala da sua animação de cuidar dos seus próprios bois. Liliana e Rosa comemoram a liberdade de Marcos e falam do casamento dos dois que vai ser em breve. A dona Rosa já não tem mais nada contra o casamento dos dois, até que enfim. Aparício e Zé Bento conversam sobre o sucesso de Saracura. Pirilampo mostra sua nova composição para o amigo. E Lurdinha, toda feliz, explica que Zé Bentão cantou de graça para as crianças de um projeto no Rio de Janeiro. Bruno diz a Marcos que Aparício está tomando conta direitinho da fazenda que ele colocou nas mãos dele. Bruno, com muita calma, diz ao filho que nunca mais vai lidar com bois e pergunta se Marcos está preparado para assumir tudo. Bruno fala do projeto de comprar a fazenda que era do avô dele para ir morar lá com Luana e o bebê. E aqui tudo indica que a partir de agora, Marcos é oficialmente o novo rei do gado. Jeremias prepara o sobrinho para assumir os negócios
E Giuseppe pede ao tio que não diga ainda oficialmente que é ele que vai tocar o barco para frente. Ele pede que o tio diga que é só por uns tempos, até o povo se acostumar com ele e ele pegar a experiência. Jeremias gosta da ideia. E eu confesso que eu também gostei da estratégia do rapaz. Aí Jeremias diz assim: então eu vou dizer para eles que eu vou viajar para a Itália por uns tempos e você vai assumir tudo. Judite estava pensando em voz alta que vai ter que ir com Jeremias para os cafundó do Juda, que ela nem sabe onde fica. Jeremias chega e pergunta se o corretor ligou. O carcamano diz para Judite se preparar que eles dois vão para a Itália. E a moça ficou com a maior cara de espanto. Mal sabe ela que a viagem para a Itália é só uma mentirinha. Bruno e Marcos voltam para Ribeirão e Bruno descobre que o corretor comprou a fazenda que era dos Berdinazzi, porque tem outro corretor de olho na outra fazenda. Bruno diz que quer as duas fazendas. É isso que ele diz para Luana, que vai comprar todas as duas. Marcos fala para Liliana que durante o julgamento só pensava nela e no filho. Ele a pede em casamento e anuncia que agora ele é o novo rei do gado. Ele pede para ela ir morar com ele e a moça arruma as tralhas na mesma hora. Eu tenho que dizer que a sogrinha concordou com tudo. Jeremias descobre que tem outro interessado na fazenda que ele quer. E ele fica muito irritado com tudo isso. Detalhe, ele também quer duas fazendas. Bruno e Marcos se preparam para ir ver a fazenda que o pai comprou. O rapaz diz que quer saber onde o pai vai morar. Ele quer saber porque ele diz, quando ele precisar, eu quero saber onde é que você mora. Partiu Fazenda Nova. Jacira enfrenta problemas com os sem terra. E Chiquita explica como funciona a máquina do governo. Ela explica bem direitinho para Jacira. E a partir de agora, Jacira assume o lugar do Regino na luta pelas terras. A luta dos sem terras. Do meio do nada, de perto de Veracruz, Bruno liga para Luana e conta que já descobriu quem foi que comprou as terras que foram dos Mezenga. Foi o maledeto Jeremias. E Luana pede para Bruno se acalmar. E quem disse que o homem se acalma? Está mais irritado do que siri em lata. Não muito longe dali, muito apoquentado das ideias, Jeremias conta para Judite que foi o Bruno Mezenga que comprou as terras que foram dos Berdinazzi. Judite pede para Jeremias ficar calmo. E Jeremias não se acalmou, mas muito bocudo cai na besteira de dizer para Judite que tem até fantasmas na tal da fazenda. E a moça diz que não vai morar lá nem morta, de jeito nenhum. E vamos terminar o penúltimo capítulo com Jeremias chegando na fazenda dos Mezenga. Jeremias chega na fazenda com Giuseppe e antes de entrar faz o sinal da cruz para afastar os maus espíritos. Os dois passam um bom tempo antes de decidir entrar no casarão. Os dois entraram e exploraram o interior daquela que um dia foi a casa dos Mezenga. Não muito longe dali, Bruno e Marcos chegam na fazenda que um dia foi dos Berdinazzi. E Bruno diz ao filho que é a primeira vez que ele está vendo esse lugar. Os dois também decidem entrar para ver a situação no interior da casa.
E também para tomar posse, como Marcos falou. Marcos entrou, mas se assustou e saiu correndo. O rapaz é bem medrosinho. Pai valente, vai na frente. Foi o que Bruno disse, guiando a expedição na casa nova. Jeremias limpa a sede da fazenda para receber Judite. E, por outro lado, Bruno arruma a sede da outra fazenda e espera por Luana. Passeando aos arredores, Jeremias e Giuseppe visitam a venda e deixam Tonico maravilhado com a volta dos Berdinazzi. E nessa visita a gente rolou até pão com mortadela. E claro, uma cervejinha bem gelada. Bruno também aparece na venda e Tonico, sempre muito bocudo, diz que a fazenda dele é mal assombrada e ninguém quer ir trabalhar lá. Bruno diz que isso é tudo superstição e coisa de gente ignorante. Chega o dia da viagem para Luana e ela pega o Filipinho, se despede do Marcos e da Liliana e vai embora com Dimas e Júlia. Ela está muito emocionada com a possibilidade de começar tudo do zero com Bruno no lugar que é só deles. Partiu, fazenda nova e vida nova também. Na casa da Luana ficou tudo nos trinques e Bruno foi pagar o serviço que as mulheres fizeram. E pela cara de felicidade delas, ele pagou muito bem. É já que eu vou fazer uma faxina por lá também. Marcos liga para Lia e conta as novidades sobre a nova fazenda. Lia aproveita e conta que ela e o Aparício estão se dando muito bem com o trabalho na fazenda deles. E ela diz que ela também está na lida. Marcos diz para a irmã que não está nem acreditando em tudo isso que está acontecendo. A casa da Judite também ficou nos conformes e Jeremias está dando os últimos retoques. Judite chega e gosta de tudo, sobretudo da acolhida calorosa de Jeremias. Giuseppe se despede e volta para cuidar dos negócios do tio. Jeremias acompanha o rapaz até a porta, porque está doido para ficar sozinho com a Judite. E nem é preciso dizer que a moça está toda feliz com a vida nova. Luana chega e se aproxima do portão com o Filipinho nos braços e grita: "Ô de casa!" Aparecem os espíritos do Giacomo, o pai dela, e dos avós dela, Giuseppe e Marieta. É a acolhida dos ancestrais. Luana grita de novo: "Ô de casa!" E dessa vez Bruno aparece correndo para recebê-la. Bruno pede para Dimas e Júlia trazerem as malas. É a chegada emocionante da Luana na casa nova. Os dias se passaram e a vida nas fazendas do rei do gado continua, assim como os negócios do rei do café e do leite seguem. Aqui temos a passagem de tempo de 1 mês. Marcos é o novo rei do gado e ao tratar dos negócios com Mauriti, ele descobre que Rafaela está vendendo os bois. E aí ele já fica com a intenção de recuperar a fazenda que era da mãe dele. Liliana está se esforçando para ser uma boa dona de casa, mas na cozinha ela é um fiasco. E o índiozinho se diverte, ao mesmo tempo se queixa, dizendo que a comida está muito salgada. Liliana diz que está se ajeitando como pode até a Júlia voltar. Marcos chega e diz a Liliana que vai conseguir a fazenda de volta, aquela que Bruno deu para Leia e o safado do Ralph. Judite e Jeremias vão até a casa do Bruno fazer uma visita de negócios. O problema é que eles chegam na hora do rango.
Bruno vai já atender muito aborrecido. Luana deixa Judite entrar, mas Bruno deixa Jeremias do lado de fora. Judite aproveita a oportunidade, entra e vai conhecer o filho de Bruno e Luana. E aí ela conta que está vivendo com Jeremias. Conta um pouco da história deles, como foi que tudo aconteceu. Judite fica feliz em poder partilhar isso com Luana. Já Jeremias volta para casa revoltado. E Judite fala que Luana está feliz na casa nova e que o mezenguinha é muito bonito. Bruno diz para Luana que vai resolver o assunto com Jeremias e os dois têm uma conversa bem tensa, porque Luana quer paz e Bruno e Jeremias só sabem brigar. Jeremias vê o irmão no cafezal e fala para Judite, conta que viu o irmão Giacomo, que ele estava com a mesma feição de quando ele estava jovem. Conta toda a história, mas Judite se preocupa e pergunta se ele não está com febre, porque essa história está muito mal contada. E Jeremias se aborrece com a dúvida, o fato dela não acreditar nele. Já Bruno pensa em procurar a medalha enterrada no cafezal. Ele está decidido e ele vai partir para procurar essa tal de medalha. Passando para Ribeirão, Júlia conta para Marcos e Liliana que sentiu algo estranho na nova casa de Luana. E Marcos diz que ela ficou impressionada ouvindo as histórias da família. Marcos levanta e anuncia que vai retomar a fazenda que era da mãe dele. E Bruno, baseado nas coordenadas recebidas em sonho, ele vai para o cafezal. Ele se mete o cafezal adentro. E depois de muito, mas muito procurar a tal da medalha, ele encontra o lugar do sonho e acha o objeto que foi perdido há muito tempo atrás. Bruno chega em casa correndo esbaforido. Ele mostra a medalha para Luana e os dois ficam emocionados. E quando Luana pergunta o que ele vai fazer com a tal da medalha, Bruno diz que vai devolver para o maledetto. Mas primeiro ele vai limpar a tal da medalha que está bem encardidinha. Bruno vai até a casa de Jeremias e entrega a medalha para ele. Jeremias o chama de filho e o convida para entrar em sua casa. Numa longa conversa, Jeremias diz que quer acabar com as brigas e derrubar a cerca que divide as fazendas. E depois de muito tempo, eles finalmente se entendem. Jeremias e Judite visitam Luana. E foi uma grande emoção para o carcamano entrar na casa onde ele cresceu. Jeremias fica comovido em conhecer o sobrinho neto. Ele pega o menino nos braços, fica muito feliz e tudo é alegria, a reconciliação das famílias. E que já não era sem tempo. E a novela termina com a grande festa de casamento do Bruno e da Luana. E imaginem só, Jeremias é o fotógrafo. Finalmente reina a paz entre as famílias Metzenga e Berdinazzi. Aqui fica o nosso agradecimento pela companhia de vocês e espero cada uma no resumo dos capítulos de Mulheres Apaixonadas. E já vai sair o resumão da primeira semana da nova novela do Vale a Pena Ver de Novo. Fique ligado!